E é isso, vamos lá. Bom dia, gente. Estou muito feliz em falar sobre esse tema, ao mesmo tempo em que é um tema super desafiador, né? Mas eu acho que eu consigo falar um pouco mais sobre esse tema com um pouco mais de propriedade, porque eu vivi na pele mesmo, né? As etapas, né, dessa questão do uso da aromaterapia na maternidade, tá? Eu sou Marina McDowell, eu sou da equipe da Juliana, aqui em Fortaleza, super quente aqui onde a gente está. Eu sei que tem gente aí de outros lugares, tá? Sou mãe de 3. O meu mais novo, o Lipe, ele tem 2 meses, ok? Vai fazer 3 meses agora, essa semana. Sou consultora de bem-estar da Terra, vai fazer 3 anos, né? Então, há 3 anos a aromaterapia entrou na minha vida e eu posso dizer para vocês que foi algo fascinante e encantador, porque eu conheci os olhos por causa deles, né, dos meus filhos, principalmente por esse aqui, o mais velho, que é o Luca. E até hoje a aromaterapia tem me trazido excelentes resultados no nosso dia a dia, na nossa rotina, e tem me dado um suporte, tanto físico como emocional, né, nessa minha caminhada, nessa minha jornada de mãe, tá? Então, com muita alegria no coração, né, que eu vou falar sobre esse tema com vocês, tá bom? Eu quero primeiramente, né, deixar claro aqui que todo esse conteúdo que a gente vai bater um papo, né, ele só tem como objetivo ajudar nesse suporte do bom uso, tá bom? Lembrando, gente, que além da gente saber que cada organismo é único, então muitas vezes o óleo que é bom para mim, que me dá suporte para o sono, não é o mesmo que vai te dar suporte no sono, a gente sabe disso. Assim também, cada gravidez é única e requer muitos cuidados, né? Então, eu tive 3 gestações, então cada gravidez minha, né, foi única, né? Teve gravidez que eu fiquei com alteração hormonal muito grande, minhas costas ficaram cheias de espinha. Já teve gravidez que eu fiquei com muito sono, né? Então, cada gravidez é única, então cada um, né, tem que estar observado. E aí, eu quero deixar assim bem claro que se você, assim como eu, aderiu à aromaterapia, ao uso dos óleos essenciais no suporte da saúde, e vocês vai usar os óleos essenciais na gestação, informe ao seu médico, né? Porque o seu médico está ali acompanhando ali no dia a dia. Ah, Marina, mas o meu médico não conhece a aromaterapia, o meu médico não sabe me indicar o uso dos óleos. Eu coloquei aqui para vocês, podem bater o print, depois eu vou disponibilizar também, se quiserem, essa apresentação, tá? Sugestões de fontes de pesquisa. Então, o médico realmente que é comprometido, né, com o paciente, o médico que quer ajudar o paciente, ele vai sim aderir a esse estudo. Então, a gente percebe um crescente movimento pela busca do autocuidado, da aromaterapia, do autoconhecimento, né? E a gente percebe também que muitos médicos ainda não conhecem a fundo, né, tudo que os óleos essenciais podem nos proporcionar. Então, você vai chegar para o seu médico e vai dizer, doutor, é o seguinte, eu quero usar os óleos essenciais e tá aqui esses livros, eu queria que você me ajudasse a estudasse para me ajudar durante a minha gestação. Então, é uma dica que eu dou. Eu coloquei aqui alguns livros que são muito importantes, ok? E também existe esse site que é o PubMed, tá? Que ele compila, né? Prima, Todos os estudos. Oi? a gente não tá vendo a apresentação, a gente só tá vendo a tela que tu Nossa, colocou o arquivo. sério? Isso. Ai, até agora. Desculpa, gente. Estão vendo agora? Dá Agora para. sim. Nossa, já estava na terceira página, mas tudo bem. Não tem problema, eu vou compartilhar aqui. Só um segundinho, tá?
Prontinho? Eu tava achando, prima, que você tava só Pronto. conversando antes de começar a Nossa, eu gravar. botei até minha foto, gente. Mas vamos lá, não tem problema não. Estão vendo agora? Tá tudo ok? Agora sim. Sim, tá tudo Tá aqui eu, ó. Aqui é a minha família, né? Os meninos, os meus 2 mais velhos e o Lipe, que tá com 2 meses, essa fotinha aí. Vai fazer 3, né, nessa semana. E aqui é o que eu tava falando, ó. São os livros. Alguém já tá perguntando aí também no chat. As fontes de pesquisa. Não, eu não pesquisei somente nesses livros. No final, eu coloquei a bibliografia, né? Onde eu encontrei também mais um livro que eu acrescentei. Mas esses são os livros que eu estava falando para você sugerir ao seu médico em relação a essa questão da gravidez, tá? E o site, o PubMed, que é o que eu disse, que compila, né, todos os artigos científicos. Ele está em inglês, as publicações estão em inglês, mas é nada que um Google Tradutor não possa dar um auxílio, um suporte, tá ok? Podem tirar o print aí, mas ao mesmo tempo também, como eu disse, eu vou depois compartilhar essa apresentação. Não tem problema não, tá ok? Gente, é muito normal e eu passei por isso. Estou grávida e agora, né? Qual é o óleo que eu posso usar? Ir para enjoo, ir para suporte emocional? Será que eu posso ingerir? O que é que eu vou usar para o sono? Então, são muitas as perguntas que surgem, né? Muitas questões que surgem nesse primeiro momento. E é normal, tá? Uma vez que o óvulo ele é fecundado e ele chega no revestimento uterino, né, a gente vai começar a ter as alterações hormonais e os primeiros sintomas. Normalmente vem a descoberta, né? O corpo vai começar a se preparar, né? A parte hormonal vai começar a preparar o corpo para aquela gravidez. A primeira coisa que acontece é a ausência da menstruação. Então, muitas mulheres descobrem que estão grávidas devido à ausência da menstruação, né? E aí, nesse primeiro momento, né, vem a descoberta, tá? E nas primeiras semanas também, né, devido a essas mudanças, né, hormonais, vão acontecendo as mudanças fisiológicas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente quais são essas mudanças. Nas primeiras semanas se forma a conexão mamãe-bebê através, né, da placenta e do cordão umbilical, tá? E, gente, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que nesse momento é o momento da mudança de hábitos. A gente tem que prestar atenção em tudo que a gente come, em tudo que a gente bota na pele. Pessoas que, por exemplo, têm o hábito de fumar ou de beber, vão ter que, né, se livrar desse hábito no período da gestação, porque a gente sabe que existem muitas substâncias que são prejudiciais ao desenvolvimento do bebê. Então, essas mudanças de hábitos, elas incluem, né, essa questão também da mudança no uso dos óleos. Para quem já usa os óleos, né, precisa também fazer essa mudança, essa substituição, né? Vai ter alguns óleos que a pessoa não vai poder usar de jeito nenhum, a gente vai falar agora. Alguns óleos que devem ser evitados e óleos que vão ser as primeiras opções de acordo, né, com cada trimestre da gestação. Assim, eu separei a minha apresentação, falando novamente, eu coloquei aqui, né, tudo que eu vivi, tá? Inclusive nessa minha última gravidez. Então, é mais um bate-papo sobre o que eu passei e ressaltando. Às vezes, o que é bom para enjoo para mim pode não ser para você, tá? Mas é importante a gente entender aqui algumas questões. Gente, existem óleos que são proibidos durante toda a gestação. Por quê, Marina? Porque são óleos que contêm cânfora, né? Botei o Intergreen porque existem alguns blends na doTERRA, como o Deep Blue, que tem o Intergreen na composição, tá? Então, a gente não usa, tá, gente? Não usa. Existem óleos que induzem o trabalho de parto. Então, eles estão aqui como proibidos, porém, a gente vai ver lá na frente que na hora do parto ele é um óleo que a gente pode usar. Como o Claricês, que é a Salves Clarea, tá? Então, como ele induz esse trabalho de parto, induz as contrações, você não pode usar. Quando eu falo não pode usar, eu me lembro que na época eu estava começando a conhecer os óleos, na minha segunda gestação, na segunda gravidez,
E aí eu tive uma situação e a Juliana, que me apresentou os olhos, minha prima, ela disse, Marina, não abra o frasco do Claricege. Nem abra. Não quero nem que você cheire. Né? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Então, evitar. Então, eu botei como proibidos realmente. E existem também alguns óleos que podem interferir diretamente no desenvolvimento do feto. Então, eu coloquei óleos que são dermocáusticos, como a cássia, é um óleo dermocáustico, o tomilho é um óleo dermocáustico, como a gente sabe, os óleos dermocáusticos são óleos que podem irritar, inclusive, a pele da gente. São óleos que, se a gente vai fazer uso tópico, a gente tem que diluir bastante em óleo carreador, óleo vegetal, tá? E aí entra também o fênel, né, que é o erva doce, o funcho, o alecrim e o manjericão, tá bom? Óleos a serem evitados. Não são óleos que são proibidos, porém, não vão ser as nossas primeiras opções. Por quê? Porque existem outros óleos que vão nos dar suporte naquela determinada necessidade. Agora, é uma situação pontual que está precisando usar algum desses óleos, aí você vai fazer o uso naquela situação pontual, com a diluição correta, né? Sem fazer um uso desordenado, digamos assim, tá? Então, os óleos que tem cânfora, como a gente sabe, que é tanto o hortelã-pimenta como o hortelã doce, o hortelã verde, perdão, né, que é o spearmint, tá? A gente evita o uso deles. Em substituição, a gente vai falar lá na frente, a gente pode usar, por exemplo, para suporte respiratório, pode usar o eucalipto, tá? A gente vai já falar sobre o eucalipto, não tem problema. Óleos também que contenham cetonas ou óxidos, que é, por exemplo, o alecrim, a sempre viva, tá? Aí eu separei também alguns óleos dermocáusticos. Não, minto. O cravo e o orégano, verdade, são dermocáusticos, como a gente já falou. E também tem a pimenta preta, o cipreste, o cedro, a manjerona e o óleo de mirra, tá bom? Eu separei por trimestre para ficar mais fácil o entendimento de acordo com as necessidades de cada trimestre. O primeiro trimestre da gestação, que fica entre a primeira e a 13ª semana, é um período, gente, de muita mudança hormonal, é uma chuva de mudança hormonal que vão culminar em mudanças fisiológicas no corpo como um todo, né? Em algumas mulheres mais, em outras mulheres menos, tá? E também vem junto as mudanças emocionais, né? E aí vão vir todas essas adaptações que precisam ser feitas, tá? De mudança emocional, é muito comum, né, a mulher descobrir que tá grávida, e aí, dependendo da situação dela, naquele momento, naquela situação, digamos que a mulher tá com problemas de relacionamento, ou problemas financeiros, tudo isso vai vir e vai cair, né? Talvez como um medo, como uma ansiedade. Essas alterações também vão afetar diretamente o sono. É um período que muitas mulheres ficam com aquele cansaço, aquela fadiga, que é estar o tempo inteiro deitado. E essa parte aí do cansaço eu até entendo como sendo uma solução, assim, de Deus, né? Para que a mulher possa ter o repouso, o descanso necessário. Porque é nesse período, gente, que o bebê está formando todos os seus órgãos, né? Coração, o pulmão, o fígado, a medula, enfim. Então, realmente a mulher precisa desse repouso, desse descanso maior, tá? Muitas mulheres sentem dor na mama e, às vezes, até por causa disso, descobrem que estão grávidas, né? As alterações gastrointestinais, né? Elas começam a acontecer, né? Devido também às mudanças hormonais que vão falar diretamente. Aí a mulher, tem muitas mulheres que sofrem com náuseas, com vômitos. Eu, graças a Deus, eu não tive, gente, nenhuma das minhas 3 gravidezes. Eu não sei o que é ter um vômito na gravidez. Que coisa boa. Mas também vão sentir azias, vão sentir refluxo justamente por causa das mudanças hormonais, tá, gente? Porque é uma chuva de mudança hormonal que vai refletir nos demais órgãos, tá bom? Também as alterações urinárias, né? A mulher começa a ir mais no banheiro, fazer xixi o tempo inteiro, tá? E enquanto isso tudo acontece, né? Para preparar mesmo o corpo para ser esse lar confortável para o seu bebê, tá? Marina, e quais são os óleos que eu posso usar no primeiro trimestre da gestação?
Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês foi experiência pessoal Marina e também nessas fontes bibliográficas que eu citei e vou citar de novo no final, tá, gente? A indicação é que no primeiro trimestre da gravidez o uso seja aromático, tá? Então, prefira usar os óleos de forma aromática. Por quê? Porque entenda que tudo que você usa passa diretamente para o seu bebê. E o seu bebê está em momento de formação. Então, deixa para usar o óleo essencial numa necessidade maior, numa necessidade pontual, tá? E também prefira usar através da inalação, tá bom? Evitar o uso tópico e a ingestão nesse primeiro momento. Por que isso, Marina? Né? É como eu expliquei, o bebê ele está se formando, então ele está ali e tudo que a gente usa vai para ele também, né? Então, se eu consigo fazer o uso através da inalação e resolver o meu problema, tudo certo. Existiu uma situação pontual no primeiro trimestre que precisou fazer o uso tópico ou a ingestão do óleo essencial, né? Aí tem que ser visto ponto a ponto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava grávida agora, da minha última gravidez do LIP, eu tive uma infecção intestinal muito forte no primeiro trimestre. E na ocasião, né, me foi receitado alguns remédios alopáticos fortes. Qual foi a minha escolha? Óleo essencial. Então, eu estou dando exemplo de uma situação pontual que aconteceu comigo nesse primeiro período, né? Então, pode acontecer com qualquer uma, né, que esteja grávida, precisar fazer uso tópico ou ingestão. Mas o ideal é a inalação, ok? Para suporte emocional, eu separei aí o grapefruit, que é um óleo que é um cítrico muito seguro, porque ele contém de 97 a 99% de limoneno, tá? Então, ele é um cítrico que pode sim ser usado, né, no difusor durante toda a gestação, para dar esse suporte emocional, porque ele é um óleo que vai ajudar a elevar o humor também. Ele é antiemético, então ele tá aí também nos enjoos, que eu coloquei ele, né, nessas duas situações, tanto para suporte emocional como para o enjoo. Principalmente aquelas mulheres que enjoam muito, principalmente naquele período da manhã, pode fazer a inalação do grapefruit para lhe dar um suporte nessa questão dos enjoos, tá, gente? O gengibre também tem essa ação antiemética, por isso que eu coloquei ele aí também nos enjoos junto com o grapefruit, tá? Você pode fazer inalação. Eu talvez eu coloco aí o grapefruit em primeiro lugar. Se o grapefruit te ajudar, você parte para o gengibre. Ele é um óleo um pouco mais forte, mas ele tem essas funções antieméticas, tá? Você pode usar para suporte emocional também a bergamota, que é um cítrico maravilhoso, que ajuda a elevar o humor. E o petitgrain. O petitgrain, gente, ele é extraído da folha, tá? E aí ele é um cítrico também mais seguro. Ele tem um cheiro, assim, também mais pro cítrico, com floral misturado, talvez. E ele tem baixíssima toxicidade. Ele é rico em linalol, que é com ações antimicrobianas, e também ele é rico em acetato de linalina, que vai ter ações anti-inflamatórias, ok? Eu ia colocar ele também automaticamente, porque ele vai ajudar, por ele ter essas ações, nessa questão das infecções urinárias, né? Você tem um período que você está recorrendo, fazendo mais xixi, e aí você, diante de uma situação, já conheci várias amigas que tiveram infecção urinária durante a gestação, e eu coloquei aí o marjoram para ajudar nessa questão também, tá? De urinar frequentemente. Segundo trimestre está compreendido entre a 14ª e a 27ª semana. Talvez seja o período, a fase mais tranquila da gravidez, porque é quando toda aquela chuva de mudanças hormonais dá uma diminuída e dá uma trela, digamos assim. E aí a mulher começa a se sentir melhor, a barriga não tá tão grande, então não fica aquela coisa tão incômoda, né? A mulher consegue dormir bem, né? Porque a barriga não tá atrapalhando ali. É quando você começa a sentir o bebê mexendo,
né? O bebê já tem terminado completamente a sua formação e ele vai começar a desenvolver suas funções respiratórias, auditivas, musculares. Por isso que nesse período existe uma maior interação, tanto é que a mulher está se sentindo melhor e ela vai começar a interagir com seu filho, vai cantar para o seu filho, contar história para o seu filho, conversar com seu filho, né? Então, o que é que pode acontecer nesse período? Eu coloquei aí também alterações de humor, né? Essa questão da ansiedade, que para muitas mulheres meio que perdura durante toda a gravidez. Uma ansiedade, o medo do parto, alguma questão nesse ponto. Alterações de sono, que porventura possa vir acontecer. Das alterações gastrointestinais, a mãe pode começar a ter constipação. Eu, Marina, na minha segunda gestação, eu era muito constipada, muito constipada. Já nessa última, né, o óleo de tangerina me ajudou muito, eu vou falar dele, em relação à constipação, tá? E também, eu sofri muito, gente, com isso daí. O nome é meio estranho, amolecimento da sínfise púbica, mas basicamente é aquela dor nos ossos aqui do quadril, né? Que é quando realmente o quadril, né, começa a abrir para que o bebê possa, no terceiro trimestre da gestação, fazer o seu encaixar, né, que a gente chama. Então, começa a incomodar muito. Nossa, eu sofria demais, né, com essa dor aqui no quadril. Demais, demais mesmo. Principalmente no final da gravidez, tá? Quais são os óleos que eu sugeri para que vocês possam estar utilizando, né? Em relação à hidratação da pele, a gente pode usar. Na verdade, eu coloquei o óleo essencial, mas, desculpa. No último trimestre, eu vou trazer para vocês os óleos vegetais também. Eu ia copiar e colar e não fiz. Mas óleo, a gente pode preferir usar os óleos vegetais, né? Como o óleo de coco, o próprio óleo de coco da doTERRA, óleo de semente de uva, de rosa mosqueta, tá? Porque são óleos que, além de ajudar na hidratação da pele, eles também vão ajudar em relação à prevenção de estrias, e também vão conter vitaminas que ajudam nessa hidratação, tá? Ok, o óleo de lavanda, né, por ser um óleo, eu coloquei aqui. Eu ia falar do eucalipto, ó, gente, esqueci de falar, mas não tem problema não, vou já falar. Para suporte respiratório, que aí pode ser usado também. Por ser um óleo que também é rico em linalol e acetato de linalila, ele é um óleo mais coringa, né, então é um corigão, que pode ser usado nessa questão, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, antissépticas, propriedades calmantes, como a gente sabe, ele ajuda nessa questão também da ansiedade, do sono, tá? Ele ajuda na produção do colágeno tipo 1, que é um colágeno saudável, que ajuda a estruturar mesmo, a fechar e hidratar a pele, tá? Gente, vou olhar aqui, tem alguém falando no chat. 30%, Delane, viu? Em relação à constipação, quais foram os óleos que me ajudaram, né? Como eu falei, o óleo de tangerina foi, assim, maravilhoso, tá? Para mim. Esqueci de falar, falei da pele, ok. Como é que a gente vai usar, então? A partir do segundo trimestre, de acordo com Dominique Baudot, no final a gente, não sei se fala Baudot, alguém me ajuda aí. Mas tem o livro lá naquela primeira página e no final eu vou colocar o livro dele novamente, tá? Ele fala o seguinte, que a partir do segundo trimestre, ele meio que abre também, você já pode usar os óleos de forma tópica, mas sempre fazendo essa diluição de 30%, que foi a pergunta que a Delane fez, tá? Justamente pensando no bebê, né? Porque eu não tô fazendo a diluição só para mim, eu tô fazendo a diluição pensando no meu bebê. Então, realmente eu tenho que fazer essa diluição com cautela, né? Fazer uma coisa mais diluída. E também, se preciso for, né, fazer o uso interno, tá? Nessas situações pontuais. Então, o óleo de tangerina me ajudou demais em relação à constipação. Eu tive, assim, uma gravidez super tranquila em relação a isso, diferente da minha gravidez do meio, né? Que na época eu não estava usando. Quando eu conheci os óleos, o Levi, que é o meu filho do meio, ele tinha acabado de nascer, então eu não utilizei durante a gravidez, né? Eu utilizei ele já bebê, tá? Inclusive, gente,
Eu acho que raríssimas foram as vezes que eu precisei utilizar medicamento alopático com o Levi, né? Porque quando eu conheci os olhos, ele era bebezinho, acho que ele tinha 2, 3 meses. E eu conto nos dedos, talvez. E às vezes que ele teve uma febre, por exemplo. Graças a Deus, os olhos, eles me ajudam muito, muito nessa rotina de mãe. Né? Uma casa com 3 crianças, vocês sabem bem como é. E são fases, apesar deles terem idades próximas, parecidas, são fases um pouco diferentes. O mais velho já está na escola, né? E aí tem contato com outras crianças. Esse período é um período que tem muita virose, nessa questão respiratória. E eu ia até falar do eucalipto, vou falar nessa questão da gravidez, porque muita gente me perguntou, esse período que a gente está vivendo, e principalmente agora, com essa questão das viroses respiratórias, né, e com a preocupação que a gente está pela pandemia, qual o óleo que ajuda nesse suporte respiratório? Primeiramente, eu diria o eucalipto. O eucalipto ele é rico em 1,8-cineol e alfa-terpineol, ou seja, ele contém álcools e óxidos terpênicos, mas ele tem uma baixa toxicidade. Então, ele é um óleo de uso seguro, né, para esse uso. E ele também vai ter várias propriedades, né, antisséptico, ele é mucolítico, então ele vai tirar aquele muco, vai dissolver, né, o muco, tá? Então, acho que o eucalipto seria a primeira opção, e dependendo da situação, você pode usar o brief também, apesar dele conter o peppermint, mas ele contém o peppermint numa quantidade bem baixa. Eu fiz o uso do brief em algumas situações pontuais durante a minha gravidez, tá? Teve uma situação que os meninos tinham pegado, né, uma gripezinha, e eu estava grávida, e nesse período da pandemia, enfim. Então, é importante você atentar para isso, tá? Ele ajuda também nessa questão de rinite, tem gente que sofre muito com rinite, sinusite, todas as ites, né? Então, eu acho que eu iria primeiro utilizar o eucalipto, tá? Qual o óleo que eu indiquei aqui para aquelas dores do quadril que eu falei? Gente, eu indico o copaíba e o lavanda, né? Que tem propriedades relaxantes, né? Propriedades analgésicas, tá? E aí você pode fazer a diluição e fazer uso tópico aqui, né? Ao redor das pernas, nessa parte de dentro da coxa, tá bom? É bom evitar o uso direto na barriga, eu coloquei aí no segundo trimestre, perdão, e aqui nessa parte de trás das costas, né? Sempre passar ou aqui na perna, no braço, né? Na nuca, nas regiões mais distantes da barriga. E uma sugestão de uso para hemorroidas, tá, gente? Por quê? Eu coloquei o copaíba, o sândalo havaiano e a lavanda, pelas propriedades que eles têm, né, de serem analgésicos, anti-inflamatórios. No caso da hemorroida, você pode fazer um banho de assento, por exemplo, né? Coloca ali a água, um pouco de óleo vegetal para que possa diluir o óleo essencial, né? E apenas uma gotinha de cada um desses óleos, por exemplo, a 3 litros de água, e fazer aquele banho de assento para ajudar nessa questão do desconforto para a hemorroida, tá, gente? É uma sugestão que eu dou. Dona lombar, a gente pode usar o copaíba e o lavanda, Delane, mas aí tu não passa exatamente na lombar, na região da lombar. Tu pode passar um pouco mais em cima, tá? Que a pele vai absorver do mesmo jeito e as propriedades, né, do copaíba e do lavanda vão fazer sua função, tá bom? E claro, eu tô com dor insuportável na lombar, né? E aí, como eu disse, vão entrar situações pontuais, tá bom? Porque é normal que os ossos estejam, né, abrindo para receber o bebê. Encaixe, né? Para o bebê encaixar, tá? Sempre diluindo, tá, Kátia? A diluição, como eu coloquei aqui, uso tópico sempre a 30%, tá bom? Vou fazer uso tópico. Terceiro trimestre, que já seria essa reta final da gravidez, né? Que é quando o bebê começa a fazer o seu encaixe, né, para o nascimento, para vir o parto e tudo. Ele está compreendido entre o 28º e a 40 ou 41 semanas, tem mãe que chega, né, a 39, 40, 41, tá?
É nesse período, gente, que o corpo vai se preparar para o parto. Normalmente o bebê encaixa, né? Vira aí de ponta cabeça. É quando o bebê vai crescer, né, no seu máximo, e aí comprime todos os órgãos e você começa a sentir as dores realmente, né, da lombada ou nas costas, essa dor do quadril. Nossa, eu sentia demais. Eu de madrugada parecia um aleijado para ir no banheiro. Sentia demais, né? Tem essa questão emocional envolvida, porque aí a mãe está perto do parto e agora tem todas essas questões, é parto normal, é parto cesárea, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser. Então tem muito essa preocupação com o parto e aí mexe um pouco com o sono, com a ansiedade. A azia, né, a má digestão, ela ocorre mais vezes porque o bebê já comprime também o nosso estômago, então é muito normal a gente sentir, tá? Os pés, muitas mulheres têm, né? Os tornozelos e os pés incham, né? Ficam inchados. E a gente vai ver o que é que a gente pode usar para isso. Ok? E aumenta também a pressão na bexiga. Você começa a ir no banheiro várias vezes durante a noite, enfim, tá? Quais são os óleos que podem nos ajudar nesse reto final da gravidez, tá? Para suporte emocional, vocês viram que eu aumentei o leque aí de óleos. Incluir também o ilang-ilang e o camomila romana, tá? O ilang-ilang, gente, ele ajuda na cólica e aí em situações pontuais, porque eu falei, cada gravidez é única. Tem mãe que durante a gravidez, né, tem hipertensão, tem alterações na taxa de glicose, então tudo isso precisa ser acompanhado pelo médico. Mas o ilang-ilang, ele é um óleo que ajuda, né, a baixar um pouco a pressão, a equilibrar, então talvez seria uma opção para mães, né, que porventura estejam com pressão alta durante a gravidez, leva para o médico, leva aquele óleo, pede para o médico estudar para ele te ajudar, tá? Ele é um óleo tranquilo para ser usado, além dele ser relaxante, ele ajuda na queda de cabelo, tem mulheres que têm queda de cabelo, né, durante a gestação, então é um óleo que também ajuda nisso daí, né, além dele ser antidepressivo, tá, gente? Então é um óleo maravilhoso para essa parte do suporte emocional. O camomila romana, eu já falei dele também, né? Atrás, se vocês quiserem, eu falo de novo. Cada anotei o camomila aqui em algum cantinho. É um óleo maravilhoso para acalmar. Ele também tem propriedades sedativas, tá, gente? Então, ele é um óleo que ajuda demais. A pergunta: o que está liberado na gestação também pode para amamentação? Pergunto porque estou grávida e amamento. Na verdade, não, tá? A gente vai ver aqui mais na frente, eu vou colocar óleos que são proibidos durante a amamentação, tá bom? Você vai ver já já, a gente fala sobre isso também. Azia e má digestão, os mesmos óleos lá do início para dar esse suporte, tá? Tanto o petit green como o gengibre. Tá aqui, gente. Aqui eram os óleos vegetais que eu tava falando naquela hora. Tem o óleo de coco, o óleo de rosa mosqueta, o óleo de amêndoas. Eu sei que tem outras opções. Eu trouxe, tipo, meio que os principais, assim. Tem óleo de semente de uva, que você pode estar usando também para ajudar nessa questão das estrias, ok? A Luciana está perguntando sobre diabetes gestacional. O grapefruit seria uma opção, tá? O grapefruit, que é um cítrico, que eu falei lá, que é um cítrico seguro, que tem uma grande quantidade de limonena, ele é um óleo mais tranquilo, digamos assim, e ele pode dar esse suporte. O ideal, eu não tenho protocolo de uso, sabe, Luciana? Até porque eu não usei em mim, então eu não tenho isso pronto. O ideal seria realmente se conhecer, levar para a médica, levar o óleo e explicar que ele vai ser esse óleo que vai dar esse suporte, né, esse equilíbrio, e aí vocês decidirem juntas, né, pelo seu uso já em relação aos óleos também, o que é que seria melhor essa recomendação de uso. Isso você pode fazer, por exemplo, acompanhar através de exame de sangue mesmo. Como é que tá a minha taxa de diabetes agora? E aí eu faço o protocolo ali de 1 semana, 15 dias, repito esses exames de sangue e eu já tenho como ter um acompanhamento. E ver de que forma aquele óleo me ajudou. Tá certo? Então, eu acredito que o grapefruit seria uma ótima opção, tá bom? Pés inchados, né? Essa questão do tornozelo e dos pés inchados. O grapefruit também é maravilhoso, gente, porque ele ajuda
a drenar, né? A drenar. Então, você pode, já no terceiro trimestre, botar um pouco, fazer essa diluição de 30%, óleo de coco, misturar com grapefruit, fazer aquele momento de autocuidado mesmo, aquela massagem na perna, no pé, né? Para trazer, né, esse conforto, esse bem-estar, tá bom? Para você, né? Pode massagear a região, certo? Pode pedir para alguém fazer essa massagem, tá certo? E o grapefruit vai ajudar nisso daí. Vamos lá, trabalho de parto. Gente, isso aqui é um protocolo que, inclusive, eu usei no parto da minha irmã e no parto da minha cunhada, certo? As duas tiveram parto normal, os meus partos foram partos cesárea, né? Então, eu não usei esse protocolo. Por que eu trouxe o protocolo para vocês? Porque eu usei nelas, né? Eu usei nelas, então, realmente, eu tive a experiência positiva, né? Que deu certo, tá? O óleo de lavanda, ele ajuda a aumentar a dilatação na hora do parto. Gente, eu tô falando quando as contrações começarem, quando realmente a pessoa estiver em trabalho de parto, tá? Eu não tô falando antes, porque vocês lembram que o Claricage, na Salves Clareia, o Clarissage, ele ajuda nas contrações, né? Induz o trabalho de parto. Então, eu só vou usá-lo naquela situação, naquele momento. Começou o trabalho de parto, começaram as contrações, né? Aí, digamos, eu tô no trabalho de parto ali, mas as contrações diminuíram, eu posso usar o Clarissage e a mirra, né? Para induzir esse parto e induzir as contrações, ok? O lavanda, ele vai ajudar a aumentar a dilatação. Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer a diluição no óleo de coco e fazer essa massagem aqui entre as pernas, tá ok? Uma sugestão de protocolo que foi usada pela minha irmã e pela minha cunhada foi a mistura do frankincense, do gerânio e o lavanda, tá? Diluído no óleo de coco vegetal, usei o óleo de coco, no caso, no óleo de coco. E fez a massagem mesmo, né, para evitar rasgar, que chama, né, que é a episiotomia, tá bom? E também para a parte emocional, porque realmente é um momento que a mulher está ali em estado de transe, literalmente, né, que é aquele momento do trabalho de parto, eu sugeri o hortelã-pimenta, porque ele vai ajudar naquelas náuseas que a mulher sente na hora da expulsão, na hora do processo de expulsão, e o laranja. Você pode botar, por exemplo, no difusor, tá? O laranja também para dar um pouco de energia, né? Porque a mulher fica bem esgotada na hora do trabalho de parto, ok? Então, esse é um protocolo que eu utilizei no trabalho de parto da minha irmã e da minha cunhada, e foi sucesso. E foi realmente ajudou, deu esse suporte para elas nesse momento, tá certo? No pós-parto, gente, tem muita coisa que pode nos ajudar, tá? Para mulheres que tiveram o parto normal, você pode fazer essa mistura antisséptica para ajudar na regeneração e na cicatrização, né, do local. Seria o frankincense, copaíba, o melaleuca e o gerânio, tá? 4 gotinhas de cada para 10 ml de óleo vegetal e faz a massagem no baixo ventre, ou pode fazer também banho de assento, da mesma forma que eu sugeri lá a hemorroida, né? Então, pode fazer essa misturinha para auxiliar na regeneração da área, na cicatrização da área, tá bom? Tanto vai estar limpando, né, para evitar infecções que possam surgir, né? O melaleuca, a gente sabe que tem essas propriedades, o copaíba também, o frankincense também. Como vai também regenerar a área, tá bom? Mas, por exemplo, para mim, que tive cesárea, qual foi a mistura, né, que eu usei no meu rolão de cicatrização? Foi o frankincense, a mirra e a lavanda, tá? Por exemplo, inicialmente eu tinha colocado a Sempre Viva nessa mistura, mas lá nesse livro do Baudot, não sei dizer o nome dele, eu vi que
ela não era indicada para mães que estavam amamentando, né, a Sempre Viva. Então, eu tirei a Sempre Viva, eu refiz o meu rolon, coloquei apenas esses 3 óleos, tá bom? Sempre diluição a 3%, passando no local da cicatriz. Essa diluição, ela se faz necessária porque você está amamentando, ok, gente? Então, não é um uso só para você. Nesse momento, quem foi que me perguntou? Teve alguém que me perguntou aqui em relação ao óleo que pode e não pode usar. Você tem que evitar o uso do hortelã-pimenta, né? E de blends que contenham o hortelã-pimenta. Por quê? Porque ele diminui a produção de leite, tá? É relativo. Eu já vi, inclusive, pessoas dizerem que usaram hortelã-pimenta no período da amamentação e não tiveram a diminuição na produção de leite. Mas eu, Marina, como eu digo, cada organismo é único, cada pessoa é única. Para mim, o hortelã-pimenta diminui a produção de leite. Eu me lembro que na época eu tive essa experiência, na época do Levi, né? Quando o Levi bebê ainda, o Luca estava um pouquinho gripado, que é o mais velho. E eu, no início do meu uso dos óleos, passando o rolãozinho lá, porque ele estava gripadinho, eu passava nas costas dele e espalhava com a minha mão. E fiz isso, tipo, de 3 em 3 horas naquele dia, para ele melhorar. Quando foi no outro dia de manhã, gente, eu não tinha um pingo de leite. Um pingo de leite. Eu fiquei desesperada, né? Acho que o Levi tinha 3 meses, 4 meses. E eu me lembro que eu liguei para a Juliana, e agora e tudo, eu estava conhecendo os olhos ainda, e foi essa mistura aqui, eu estou falando do que aconteceu comigo, né? O manjericão e a erva doce juntos. Eu juro a vocês, eu usei uma vez, uma única vez. Gente, foi questão de 20 minutinhos. Era impressionante, né, o aumento da produção de leite. Meu peito esquentou, assim, sabe? Nossa, foi incrível, incrível. Então, essa aqui eu tive experiência com essa misturinha, foi uma gota de cada diluído em óleo vegetal. Eu passei ao redor do seio, num período em que ele não estava amamentando, entre as mamadas, né? E foi, assim, super rápido a forma com que os óleos essenciais, eu acho que foi uma das minhas primeiras experiências que eu tive com os óleos essenciais naquela época, e foi, assim, incrível, foi como num passe de mágica, assim, para mim. Então, foi muito boa essa misturinha, eu indico, para aumentar a produção de leite, tá? Para dar esse suporte, ok? E, por fim, falta falar da questão emocional, né, no pós-parto. Muitas mulheres têm aqueles baby blues, que a gente chama, né, ou até mesmo uma depressão pós-parto, né, uma situação devido a essa questão das mudanças hormonais também, né, fisiológica, né, vai interferir, a mulher pode ter, são muitas as mulheres que têm esse momento do baby blue, né, que fica ali chorando e tudo. Então, existem alguns óleos cítricos, né, que vão dar esse suporte ao emocional. Eu coloquei o laranja, o bergamota, o pitgrain. Você pode estar fazendo inalação pessoal, não colocar no difusor no mesmo ambiente do bebê, tá? Então, pode pingar a gotinha na mão, inalar ali, ou no difusor pessoal, um colar, algum difusor pessoal que você tenha. Se você optar pelo difusor de ambiente, não deixar perto do seu bebê, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, acho que falta 15 para 11 já. E, por fim, para essa questão do pós-parto, gente, os seios, né, que é outra pergunta que muita gente faz, né? Então, para evitar, né, que o seio possa vir a rachar, você faz essa misturinha aí do lavanda com o gerânio camomila romana, tá? A 3%, diluindo a 3% em óleo vegetal, para passar ao redor do seio, para ajudar, né, tanto a acalmar a região, né, como para ajudar nessa questão do ferimento, pelas propriedades desses óleos que a gente sabe, né, e dar esse suporte, tá certo? Em relação aos óleos na maternidade, vamos lá. Gente, isso aqui daria mais outra aula de 1 hora, pelo menos, né? E é uma parte talvez mais polêmica, porque a gente não tem nada publicado exclusivamente falando os óleos que você vai usar no seu bebê, né? E,
Tipo, a gente vai ver gente falando uma coisa, gente falando outra, e mais uma vez, eu estou falando da minha experiência, né? E estou falando do que eu tenho na literatura até então, tá? Uma vez que... E a gente sabe também que, uma vez que, como a Alana me falou ontem, uma vez que o livro é publicado, a partir do momento que o livro é publicado, ele já se torna defasado, digamos assim, porque novos estudos surgem, e aí novas situações podem surgir também, tá bom? O bebê, gente, quando ele nasce ali, ele, na verdade, ele está terminando de se formar, né, ali algumas questões, principalmente intestinal, né, que o bebê tem aquelas cólicas, muitas gases e tudo mais. Mas ele é um organismozinho todo perfeito, todo perfeito. O fígado dele tá novinho em folha, né? Então, ele ainda está amadurecendo algumas questões. Se a gente for olhar bem, bebê não precisaria de óleo essencial, porque o óleo essencial, na verdade, a gente usa ele para dar um suporte à homeostase. Perdido, né? Assim, o equilíbrio que foi perdido, né? Eu tenho 36, vou fazer 36 anos de idade, então todos os meus hábitos até aqui, meus 36 anos, né? O que eu comi, o que eu passei na minha pele, o que eu bebi, o que eu ingeri, tudo vai dizer como é que está o meu organismo hoje. Minhas escolhas, né, vão dizer. Só que a gente sabe que tudo isso nos afasta do que seria o perfeito, né? Digamos assim, o ideal, que seria essa homeostase, esse equilíbrio, tá? Então, se a gente for pensar dessa forma, o bebê ele não precisaria de óleo essencial. Quem é que precisa de óleo essencial muitas vezes? É a mãe, né? A mãe precisa de óleo essencial para ajudar a dormir, no suporte à emoção, porque o bebê está ali ainda, né, nessa questão de fazer a rotina, de dormir. Ai, tem gente que me procura, ai, porque o meu bebê ainda está acordando muito. Sim. Os primeiros meses, então, os 3 primeiros meses, gente, é esse período, né? Então, quem é mãe sabe, e quem ainda não é, vai saber que o bebê passa por essa fase, é uma fase que precisa ser passada, ok? Precisa ser passada. Então, o que é que eu sugiro, né, para esses cuidados, né, com o bebê? Primeira coisa, prestar atenção o que é que a gente está usando no nosso bebê, porque eu não estou falando aqui só de óleo essencial, estou falando do produto o sabonete que eu uso para dar o banho nele, eu estou falando do hidratante que eu estou colocando na pele dele, né? E eu estou falando de tudo porque a gente sabe que a nossa pele é o nosso maior órgão, e no caso do bebê, além dele ter uma pele imatura, assim, ainda muito sensível, que está ali terminando, né, de se formar, digamos assim, eu tenho que ter essa cautela, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês que, como minha experiência, né, ao invés de utilizar, muitas vezes, produtos sintéticos que contêm muito perfume e tudo, eu utilizo os meus óleos essenciais no meu bebê, tá? Só que existe também uma diluição segura para uso neles. Essa diluição, ela seria, assim, meia gota para 10 ml, né, 0,5%. Bota uma gota aí para 10 ml, que a gente não consegue dosar meia gota. Então, esses óleos que são mais inofensivos, eu sugeri o lavanda e o camomila romana, né, para fazer o uso nessas situações pontuais de cólica, de queimadura e de irritabilidade. Agora sim, caberia um teste. Como é que a gente pode fazer esse teste? Isso eu vi como indicação de um aromaterapeuta aqui do Brasil mesmo. Eu achei interessante trazer para vocês. O que foi que ele sugeriu? Você pode, ao introduzir um óleo essencial para aquele bebê, mesmo sendo esse mais seguro e bem diluído, você pode, por exemplo, colocar um difusor no ambiente com, por exemplo, o lavanda. O óleo que eu escolhi, o lavanda. E aí eu deixo o difusor ligado ali por 15 minutos, ok? Sem o bebê lá, tá? Sem o bebê lá. E depois dos 15 minutos eu desligo. E aí eu venho com o bebê, ok? Venho com o bebê para aquele ambiente. Se o bebê espirrar, né? Porque é normal e bebês espirram muito nesse início, porque eles estão
sentindo, né, os cheiros pela primeira vez, né? Estão conhecendo, estão descobrindo. Então, é uma forma do corpo descobrir, inclusive, né, uma resposta. Mas se o bebê espirrar, tudo bem. Agora, se você perceber que o bebê tossiu, por exemplo, aí já é sinal de alerta, porque realmente ele pode estar tendo uma reação àquele óleo, aquele cheiro muito forte, que a gente sabe que os óleos são concentrados, né? Então, como é que normalmente eu faço? Aqui eu já testei o camomila e foi maravilhoso. Eu já uso no meu filho, tá? E aí, como ele dorme no mesmo quarto com os irmãos, eu estou evitando o uso do difusor, né, nesse período, ok? Quando eu preciso usar o difusor para alguma questão respiratória, para dar um suporte, alguma coisa para os meus outros filhos, eu faço durante o dia. Pego ali o ambiente que eles estão estudando, ou que eles estão brincando, coloco o difusor com o óleo que eu estou querendo para dar o suporte aromático, tá certo? Então, essa é a minha sugestão nessa questão dos bebês, tá? Como eu disse, eu poderia esticar aqui, falando, porque olhos na maternidade engloba muita coisa. Eu trouxe para o bebê, né? Porque realmente eu acho que seria esse primeiro momento. Eu entendo que seria esse primeiro momento. Depois disso, gente, aí começa o uso dos óleos numa diluição correta para eles. Eu uso muito aqui em casa o Kit Kids da doTERRA, né? Principalmente para o mais velho. Principalmente também para questões emocionais. O meu mais velho tem 6 anos de idade. Ele está naquela fase, né, de ser incompreendido, de jogar tudo no chão, de achar que ninguém entende ele. Então, é super normal, né, da fase, faz parte desse momento a ser vivido. Mas eu já uso os óleos do Kit Kids nele. E é, assim, incrível, né? Tanto porque são óleos que eu nem coloquei aqui na apresentação, porque eu estava até preocupada com essa questão do tempo. Eu achei que realmente não ia dar para entrar nesse assunto, mas como a gente tem alguns minutinhos, eu vou falar rapidinho do Kit Kids, porque já para quem é mãe aqui de outros filhos e tudo mais. A doTERRA foi muito feliz quando ela fez esse kit, né, o kit das emoções, né, o Kit Kids, porque ele engloba tanto a questão física, suporte, né, para a saúde física, como também para essa questão emocional, né? Então, tem me ajudado demais nesse suporte, né? O meu filho mais velho está nessas aulas online, essa questão da concentração, do foco, de trazer a tranquilidade que eu preciso, né, nesse suporte da rotina do dia. A gente sabe como é a rotina do dia a dia, né? Então, é muito interessante a forma com que os olhos, e fora que todos são coloridinhos, cada tampa tem uma cor, então os meninos já sabem, eles sabem qual é o óleo que vai usar, a cozinha do óleo, o horário que ele vai usar o óleo, então até nisso ajuda, eles levam aquilo, eu já vou empoderando eles, né, a saber qual é o óleo que vai usar, o local que vai usar e o momento certo para usar, né? Então, por exemplo, o Luca, ele já sabe que o óleo laranjinha vai passar aqui nas têmporas antes da aulinha dele. Então, é muito legal isso e realmente vai empoderando os nossos filhos, né? E trazendo essa segurança que a gente precisa, tá? Vou, então, abrir aqui. Gente, eu vou passar aqui para a última tela e aí eu vou responder vocês, tá bom? Olha, as referências. A primeira coisa são minhas vivências pessoais. Eu falei para vocês o que eu vivi, principalmente nessa minha última gravidez. E, tipo, como aquele protocolo do parto, foram experiências que eu tive na minha família, né? Que eu usei também na minha família, tá? Assisti alguns vídeos de aromaterapeutas brasileiros mais conhecidos, tá? E compilei algumas informações desses livros, ok? Então, se vocês quiserem bater o print, eu também vou compartilhar essa apresentação para que vocês possam saber, né, quais foram os livros que eu utilizei, tá ok? Eu vou parar aqui de share, tá? E aí eu vou ver aqui as perguntas.
e vou ver o que é que eu posso ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, começando aqui pela... Marina, esse primeiro momento seria os 3 primeiros meses, depois já poderia vir na possibilidade de outro. Porque que tá o IN 10, então eu não sei quem é, não vou responder diretamente o nome da pessoa, mas assim, os 3 primeiros meses são aqueles que realmente precisam de maiores cuidados, e aí eu coloquei como apoio essa questão da cólica, porque depois desse período, muitas vezes o bebê para, inclusive, de sentir cólicas, né? Ele já tá ali de forma tranquila. Não é que depois a partir do 4º mês, esteja aberto para utilizar qualquer óleo essencial, porque ele continua sendo esse organismo imaturo, né? Esse organismo que está ali todo equilibrado, o fígado está novinho, né? E a gente sabe que os óleos essenciais, né? Eles precisam também passar pelo fígado, né? Da pessoa. Então, o ideal seria realmente deixar para utilizar nas situações pontuais mesmo, né? Situações pontuais. Eu não preciso usar óleo essencial todos os dias no meu bebê, mas eu posso precisar em situações pontuais, né? Mais uma vez trazendo para mim, minha experiência. Eu tenho 2 filhos maiores que pegaram, o meu mais velho já voltou para a escola, pegou uma gripezinha. E o que foi que aconteceu com o Lipe? Secreçãozinha no nariz com 2 mesezinhos de idade. Aí eu fico lavando ali com o soro, ok? E eu fiz o uso nessa diluição mínima também do óleo para ajudar nesse suporte. Então, assim, basicamente seria essa questão. Não é que seja proibido, não é proibido, a gente sabe, muitas mães usam a aromaterapia vem para ajudar. Eu vejo muita gente que faz para a própria pomada, né, de assaduras. Eu também faço a minha própria pomadinha de assadura. Depois eu posso até fazer uma nova aula, que aí eu posso compartilhar essas receitinhas com vocês, tá? Porque realmente é muita informação, não caberia aqui. Então, Marina, é Janete. Oi, Janete. Eu fiz uma pergunta lá no grupo, só que agora surgiram outras. Primeiro, né, a minha nora, ela teve bebê dia 5 de abril, e hoje já são 19, né, de maio, já praticamente 40, 45 dias, e ela ainda está com a cirurgia um pouco inflamada, e já está fazendo até, ontem ela foi para a médica e já está fazendo uso de antibiótico. O que eu poderia fazer para ela usar, né, na cirurgia dela, né, onde está com a parte inflamada? Perfeito. Você pode fazer um spray, né, e misturar copaíba, frankincense, mirra, tá? Que tanto vão ter ações, né, anti-inflamatórias, como também podem ajudar na cicatrização. Então, faria um spray, né, colocando um pouquinho do óleo vegetal para diluir o óleo essencial, fazendo essa diluição a 3%, porque ela deve estar amamentando também, e completando com água, para poder ficar colocando diretamente no local, né, espreando em cima desse local que está inflamado. Essa é a minha sugestão, certo? Certo. Outra coisa, aí não, eu passo no local... Porque se está inflamado, é complicado a gente fazer o uso bem em cima. Normalmente, quando eu tenho ou uma ferida aberta ou algo inflamado, eu prefiro utilizar ao redor. Se eu for usar topicamente, basta passar ao redor. É a mesma coisa de quando a gente tem alguma questão no olho, né? Uma conjuntivite, a gente não passa só ao redor e já nos auxilia, já nos ajuda. É a mesma coisa. E se eu quero ir em cima, aí faz o spray. Mas, tipo, então, se tiver o rolão pronto, seria ao redor. Certo, entendeu? Seria frankincense, mirra e o copaíba. Aí seria diluição 3%, né? 3%. Aí, minha outra dúvida, a bebê, ela não tem cólica, porque cólica, a gente sabe que cólica de bebê, às vezes, quase não passa, né? É choro de imediato. Ela tá com muita constipação, prisão, entendeu? Ela se espreme muito. Só que a gente nota que não é a cólica em si, porque ela, do nada, assim, quando eu faço exercíciozinho nas pernas dela e tudo, ela para. Aí, o que eu poderia usar na bebê? Ela tem quantos meses? 1 mês e 15 dias. Pronto. É normal essa espremedeira, é normal as gases, por 2 fatores. Primeiro, como eu disse, tá terminando ali
a formação do intestino, então é super normal eles ficarem se espremendo e tal. A constipação, ela não entra nesse período, principalmente se ela estiver amamentando, né? Tipo assim, se ela estiver numa fórmula, aí você pode ficar atenta e informar para a pediatra para mudar aquela fórmula, porque às vezes a fórmula realmente ela traz muito gases, né? Porque é normal, como é que o bebê vai ter, às vezes, para digerir, né, aquelas substâncias, digamos assim. Mas se ela está só amamentando, não entra como prisão de ventre. O bebê pode passar até 10 dias sem fazer cocô e ainda não é prisão de ventre. Ainda está dentro do normal, né, do que seria normal, tá? Ela então, só mama. Entendeu que tá tudo bem, entendeu? Que bom que ela não tá com cólica, meio que tá tudo bem. Essa espremedeira é normal, essa questão mesmo das gases, até porque às vezes a forma com que vai mamar engole muito ar também. Então tem a mistura das duas coisas, então é normal, tá? Tranquilo demais. Então, na bebê não se usa nada, né? Só mesmo, é só o período de adaptação mesmo da criança. Um mês né? e meio, não indico. Só se ela tivesse com muita cólica, tem criança que realmente sente muita cólica, chora muito. Você vê ali que quer dar uma ajuda, um apoio, mas sendo só essa espremedeira e tudo, não digo, não precisa. Tá certo. Assim, eu penso. Bom, obrigada, viu, Marina? De nada, imagina. Qual a idade que pode começar a usar o Kit Kids? Não tem dizendo especificamente qual é a idade que é a partir de quando, tá? Mas aqui em casa, gente, eu já comecei com 1 ano e meio, porque realmente tem a diluição. O que é que a gente indica? Se eu vou começar numa criança com 1 ano e meio, com 2 anos, eu posso diluir mais aquele líquido, porque a gente não sabe exatamente, né? Como é que tá, qual é a porcentagem da diluição que a doTERRA faz no Rolon. Ela já vem touch, já vem diluído, mas a gente não sabe essa porcentagem. Então, na dúvida, se o meu filho tem ali 1 ano, 1 ano e meio, eu faço uma diluição maior para fazer o uso daquele óleo, certo? Gestante 30% e a lactante 3%. Certo, Jamile? Aí eu posso fazer, então, Emanuele, depois essas receitinhas, tá? Já fica aí com uma dica. Gente, vamos bater uma foto. Dessa vez eu prometo que eu vou parar aqui de share. Vou stop recording.